Na prática, integral tripla em coordenadas cilíndricas não tem novidade em relação ao que a gente já viu em integral dupla utilizando coordenada polar. Porque é o seguinte, quando você vai representar um ponto em coordenadas cilíndricas, você utiliza coordenada polar em dois eixos e no outro eixo fica igual ao que já é. Então, resumindo a história, se você tem um ponto aqui P, por exemplo, de coordenadas x, y e z, esse ponto em coordenadas cilíndricas, ele pode ser expresso como sendo um P de r, θ e z. Esse r e esse θ coincide com o r e o θ que a gente já viu em coordenada polar. Então não tem novidade nenhuma. Basicamente é isso. Lá em coordenada polar a gente viu que o x era igual a r cosseno, não é isso? O y era igual a r seno. E o z, pessoal, ele é o mesmo z nas duas coordenadas. Então, basicamente é você fazer polar e deixar o z do jeito que está. Aí o que você pode fazer é coordenada polar em x e z e deixar o y como sendo o eixo que você não muda, dependendo da questão aí. Esférico vão ser todos diferentes, a gente vai já ver também. Mas em cilíndricas não, basicamente é a mesma coisa. Nota que faz sentido, né? Porque se você pegar a partir desse desenho mesmo, se você pegar aqui os triângulos no plano XY, nota que esse lado aqui, ó, que é o X, ele é o lado adjacente ao ângulo θ, né? Então faz sentido que o X seja o R cosseno, né? Ó. E esse outro lado aqui, ó, que mede exatamente igual a esse, é o Y, né? Ó. Então ele vai ser o lado oposto. Então, já que ele é o lado oposto, ele é o R seno θ. E o Z, pessoal, é a mesma altura aqui nos dois sistemas de coordenadas. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Aí se você vai subdividir um elemento de volume utilizando coordenadas cilíndricas, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu especificar. O elemento de volume em coordenadas cilíndricas vai ser esse aí. Basicamente, pessoal, você vai fazer coordenadas polares para descrever essa região D aqui. Você vai utilizar a coordenada polar. Então, como a gente já viu, quando a gente utiliza a coordenada polar, aparece um fator de correção na integral, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma integral tripla e o teu z aqui, ele está variando de uma U1 até uma U2 aqui, entre duas funções, ó, onde essa U1 e U2 são duas funções que dependem de x, y e z, e você tem uma função f aqui, o dz vai ficar igual, porque a coordenada z é igual nos dois sistemas de coordenadas. Mas as coordenadas x e y você está passando para polar, porque dá no mesmo, né? Então vai aparecer esse fator de correção R, aí você vai colocar dr e dθ. E pronto, basicamente para você fazer integração em coordenadas cilíndricas, o elemento de volume, ele vai ter a variável z do mesmo jeito e as variáveis x e y passando para a coordenada polar. Como eu falei, pode ser que o sólido esteja invertido e você faça coordenadas polares em x e z, por exemplo, e o y você deixa como sendo o eixo que não muda, dependendo da questão. Mas, de modo geral, o z vai ser a altura e você vai fazer coordenadas polares em x e y. Todo mundo entendendo o que eu estou falando aí? Beleza? Então, olha, aqui, se você for representar, utilizando todo o formalismo do mundo, aí, uma integral tripla numa região, e o teu z varia entre duas funções f de x e y. Então, pessoal, aqui seria x, y, não é isso? Só que na prática o x em coordenadas cilíndricas é r cosseno
E o y, ao invés de eu botar y, eu vou colocar r seno. Então vai ficar as duas variações dependendo de r cosseno e r seno. E a minha função f aqui de x, y, z, na prática não vai ser uma f que depende de x, y e z mais porque você está passando para polar. Então, no lugar do x, onde tiver x nessa f, você vai botar r cosseno. Onde aparecer y, você substitui por r seno. E onde tiver z, você deixa o z mesmo. Pronto. É assim que você faz integral utilizando coordenadas cilíndricas. Valeu. Não tem novidade nenhuma, então, porque a gente já fazia isso utilizando coordenada polar, certo? Vou fazer uma questão aqui com vocês. Vamos nós. Ó. Ele diz aqui o seguinte, olha, um sólido está abaixo do cilindro com z igual a 4 e acima dessa z dando igual a 1 menos x2 menos y2. Aí ele diz o seguinte, olha, a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância ao centro do cilindro. Aí ele pergunta a massa do cilindro. Do cilindro não, né? A massa do sólido, né? Olha, pessoal, acontece o seguinte, ó. Aproveitando aí para descrever esse contexto aí de massa, e aproveitando que a gente vai fazer em coordenadas cilíndricas, por exemplo, se você tivesse esse sólido aqui, para você fazer a integral dele com respeito à função densidade, você teria mais ou menos o seguinte, ó. Se você subdividisse esse sólido aqui em elementos de volumes menores aqui, cada elemento de volume desse aqui, eu poderia dizer que ele vai ter um volume ΔV. Tranquilo aí? Beleza. Aí é o seguinte, olha, em relação a sólidos, pessoal, quando a gente está trabalhando com massa, se a gente for pegar a densidade de sólido, ela é com respeito a volume, porque diferentemente de chapa, onde a gente só tinha 2 dimensões, o sólido vai ter 3. Então a densidade, ela pode ser expressa como sendo massa sobre volume. Tranquilo aí o que eu estou falando? Tudo bem. Então imagina que você quer calcular o volume só de sub-regiões dessa ΔV. Então a massa de cada sub-região dessa, massa IJK, da subdivisão aí com índice I, J e K sendo os índices de X, Y e Z, isso seria ρ vezes ΔV. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Aí se você faz o somatório de todos, você vai ter o volume do sólido. Só que se você fizer o somatório de todos fazendo ΔV tendendo para zero, você está fazendo a integral tripla. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo aí? Ou não? Sinceramente falando mesmo. Vamos lá. Imagina que você vai ter um sólido, beleza? E a gente vai subdividir esses sólidos em sub-regiões de volume ΔV. Aí imagina um bocado dessas sub-regiões aí subdividir nesse sólido. Tranquilo aí o que eu estou falando? Beleza. Cada sub-região dessa, se tiver definido uma densidade de massa em cada ponto, a densidade ela pode ser expressa como sendo massa sobre volume. Então,
massa de cada sub-região é a densidade vezes o volume dela. Beleza? Aí, o que a gente está supondo para a gente fazer essa densidade aqui ser constante em sub-regiões desse tipo? A gente está supondo que dentro de uma sub-regiãozinha dessa bem pequenininha, a densidade é a mesma em todo ponto. Aí isso não acontece na prática, só que para que isso tenda a acontecer, basta que você faça com que a região tenha um volume cada vez menor. Aí por isso que a gente faz o ΔV tender para zero, para que a gente tenha de fato essa igualdade. Só que quando você faz esse somatório triplo com esse limite do ΔV tendendo para zero, basicamente você está fazendo a integral tripla. Tá compreensível, pessoal, hein? Então, o que eu estou querendo chegar é o seguinte, é que na prática, se você tem essa função densidade de massa para cada ponto x, y e z, para você ter a massa do teu sólido, você vai ter que fazer a integral tripla da tua função densidade ΔV, né? Não mais ΔA, né? ΔA era quando era chapa, né? ΔV. Então, com respeito a essa formulação que a gente vai fazer a nossa questão. A nossa questão lá, a gente vai calcular a massa daquele sólido, basicamente fazendo a integral tripla da função densidade, já que tem um cilindro lá, etc., quando a gente for fazer a integral tripla, a gente vai utilizar coordenadas cilíndricas. Tá compreensível o que eu estou dizendo? Tá dando para entender, pessoal, mesmo? Beleza? Então é isso que eu vou fazer agora com vocês, tá? Vamos lá. Então, como a gente viu aí, para a gente calcular o volume de um sólido, ou a massa de um sólido, melhor dizendo, a gente vai fazer a integral tripla do sólido, né? A gente vai ter que delimitar o sólido direitinho. E a gente faz a integral tripla da função densidade aplicado, né, ao elemento de volume dV. Tudo certo aí? A gente tem que fazer isso. Só que, a priori, a gente nem tem a densidade. Beleza? Mas ele deu um indício. Ele falou que a densidade em qualquer ponto é proporcional à distância ao centro do cilindro. Então, antes da gente pegar na prática essa função densidade, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos delimitar esse sólido direito. Depois a gente busca essa função densidade, certo? Vamos lá, então. Esse sólido, ele está abaixo desses x ao quadrado mais y ao quadrado dando igual a 1 e z igual a quarta. Vamos desenhar isso aí, certo? Vamos lá. Aí não precisa ser esse desenhista todo não, mas você tem que fazer um esboço para você conseguir escrever os limites de integração, porque senão não vai. Olha, aí imagina o seguinte, ó. Se você tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 no plano, isso é um círculo de raio 1, não é isso? Beleza? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é um círculo de raio 1. Se eu fosse representar isso no plano, seria isso aqui, né? Mais ou menos, ó. Esse círculo de raio 1 no plano. Tá dando certo, pessoal? Só que isso aí é tridimensional. Se é tridimensional, o meu z pode variar o tanto que você quiser. Então, se você arrastar esse sólido, esse círculo de raio 1, para cima e para baixo indistintamente, você vai obter esse cilindro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é um círculo no plano. Só que o meu x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 não tem z. Então o meu z pode variar o tanto que eu quiser. Isso faz o cilindro. Deu certo? Entendeu isso aí? Beleza? Tá. Então, olha. Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem os eixos x, y e z, né? Só para destacar. Beleza? E a gente tem o seguinte também. Vou botar aí só para ficar um desenhozinho mais bonitinho depois. Mas não precisa não. É só... Aí é o seguinte, ó. Ele limita o z igual a 4, certo? Então ele vai cortar... O z igual a 4 é um plano, não é isso? Não sei se vocês estão lembrados, mas é um plano que... todos os pontos que tem altura 4, pessoal, é um andar, né? Isso aqui, se você fosse colocar o sistema de coordenadas em um prédio,
todo mundo que tem z igual a 4 é todo mundo que tem altura 4. Seja 4 a unidade que for, seja metro, seja o que for. Então, basicamente esse z igual a 4 aqui, ó, vai ser um plano que passa na altura 4, né? Certo aí? Então, cortando aqui no z igual a 4, ó, você passou esse plano aqui. Aí, quando passar esse plano, pessoal, esse plano vai delimitar esse cilindro assim, né? Beleza? Tudo certo, né? Aí, vamos para essa função agora. Z dando igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer aquela estratégia lá de você eliminar uma das variáveis, ó. Se você faz o y ser igual a 0, y igual a 0 significa a interseção desse gráfico com o plano XZ. Vocês entenderam aí? Fazer y igual a 0 é pegar a interseção do gráfico com o plano XZ. Por quê, pessoal? Porque quem tem y igual a 0 são todos os pontos que pertencem a esse plano aqui, ó, XZ. Então, se você quer a interseção desse plano com esse gráfico, você faz y igual a 0. Tá dando certo isso aí? Todo mundo entendendo? Então tá, fazendo y igual a 0, você fica com z dando igual a 1 menos x2. Z dando igual a 1 menos x2 é uma polinomial de segundo grau. O gráfico de um polinomial de segundo grau é uma parábola. Beleza. Aí essa parábola tem o termo que acompanha o x2 negativo. Então ela tem concavidade para baixo. Beleza? Então isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Perceba que se o x for 0, o z é 1. Então é uma parábola que corta o z em 1. Aí observa que se o z for 0, o x é igual a mais ou menos 1. Se o z for 0, o x dá igual a mais ou menos 1. Então ela tem concavidade para baixo. E ela bate no x aqui, ó, no mais e no menos 1 aqui, ó. Vou puxar isso aqui para trás, ó. Todo mundo entendeu isso aí? Tá, de novo. Vou apagar isso aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado. O original é esse. Aí a gente matou o y aqui, para pegar a interseção com o plano XZ. Aí a gente viu que se o x for 0, o z é 1. Então ela corta no z igual a 1 aqui. Aí, por outro lado, se o z for 0, o x vai dar igual a mais ou menos 1. Então quando o z é 0, quando a altura é 0, o ponto está no 1 do x, ou então no menos 1 do x. Deu certo, pessoal, aí? Beleza, né? Vou só voltar aqui para a nossa funçãozinha. Aqui é o 1 e aqui é o menos 1. Aí, quanto ao y, pessoal, a argumentação vai ser muito parecida, sabe? Olha, se você quer a interseção desse plano, ou desse gráfico com o plano ZY, então você faz o x agora ser igual a 0. Se você fizer o x igual a 0, dá uma parábola com concavidade para baixo, que corta o z no 1, e que quando o z é 0, o y é mais ou menos 1. Tudo bem, hein? Beleza? Então, vai ser o outro raminho dela, né? Ó, vai ser isso aqui. Tranquilo aí? Beleza. Aí, tá, pessoal. O sólido, então, vai ser esse que está entre a altura... Vai ser esse que é delimitado por esse cilindro, vai até o z igual a 4 e embaixo ele é delimitado por esse parabolóide aí, ó. É como se você tivesse pego um cilindro e cavado um parabolóide nele. Certo? Deu para entender? Hã? É bacana essa técnica aí, porque tu pega as interseções com os planos, né? Aí a gente fica com uma noção tridimensional. A gente pega as perspectivas, na verdade, né? Deu para entender, galera, isso aí? Beleza? Tudo bem. Então a gente tem que delimitar esse sólido agora, certo? Basicamente é isso. Olha,
eu quero que você observe o seguinte, pessoal. O teu x e y, eles variam aqui dentro, né? Ó. Todo ponto x e y que pertence a esse sólido, todo ponto x, y e z que pertence a esse sólido, melhor dizendo, tem x e y que varia aí dentro desse círculo onde eu pintei. Se o x e y está fora, é porque pode botar a altura que você quiser, ele não vai estar lá dentro do sólido, não. Deu certo entender isso aí? Então, todo ponto x, y e z que está dentro desse sólido pertence a esse círculo. Tá, mas já que é um círculo, né, melhor trabalhar aí com coordenada polar, não é isso? Basicamente a gente vai trabalhar com coordenadas cilíndricas, né? Porque você faz polar em x e y e o z é o mesmo. Então, fazendo coordenada polar aí, vocês concordam que é um R que está variando de 0 até 1, não é isso? E um θ que está variando entre 0 a 2π. Beleza. E o z, pessoal, ele varia dessa função, né? É da função aqui, ó, até tocar no z igual a 4, não é isso? Beleza? Então, qual é a função na prática? A função é essa, né? A função que está aí embaixo. Ó. Essa função, o z varia dessa função até tocar no z igual a 4 aí em cima. Beleza? Ele varia sempre daqui para cá. Tá dando certo? Aí a variação do z é essa. Então tá. Então a parte de baixo é essa função e a parte de cima é essa. Deu para entender, galera? Isso aí mesmo? Beleza, né? Então tá. A gente vai apresentar a variação do z, então, como sendo uma variação até o 4, né, em cima. E embaixo, pessoal, seria de 1 menos x2 menos y2. Acontece que a gente não vai representar x e y, né? A gente vai fazer com coordenada polar. Então, na prática, observa o seguinte, ó, se você quiser ser bem direto aí, 1 menos x2 menos y2, que é a tua função, z lá, é a mesma coisa de 1 menos x2 mais y2, não é isso? Se você botar o menos aqui em evidência. Poxa, então isso aqui é a mesma coisa de z dando igual a 1 menos r ao quadrado, né? Porque x2 mais y2 não é o r2, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo agora? Então tá, então z na prática varia de 1 menos r2 até o 4. Tá compreensível, pessoal? O z a gente não passa para polar. A gente passou foi o x e o y. Entendeu aí? A gente, onde tem x, nota que eu fiz a mesma coisa até aqui nessa função. Ó. Nota que quando a gente representou um pouquinho aqui em cima, o meu u aqui, ele não variava de 1 de x e y até o 2 de x e y. Só que quando eu vou passar para cá, ó, o 1 não varia mais dependendo de x e y. Ele depende de r cosseno e r seno. Beleza aí? Foi o que a gente fez lá embaixo. Então isso aqui é como se fosse minha 1 e essa aqui como se fosse a U2, né? Tudo bem, então a gente pegou, pessoal, as coordenadas do nosso limite aí, né? Se você quiser aqui, você pode representar a tua integral tripla, né? Colocando aqui o teu θ de 0 a 2π. Aqui da outra cor. A massa lá do teu sólido, né, vai ser um θ de 0 a 2π. O R lá varia de 0 até 1, né? E o teu Z vai variar de 1 menos R ao quadrado, e embaixo, sempre de baixo para cima, até 4. A gente basicamente, aí isso aqui vai ficar dz, R, dr, dθ, não é isso? A gente precisa da densidade agora. Aí a gente faz a massa. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza. A gente precisa da densidade. Tá, olha, acontece o seguinte. Se você quiser calcular a densidade, vamos ver como é que a gente pode fazer. Ó. Eu vou pegar um ponto arbitrário aqui. Vou pegar esse ponto P de coordenadas x, y e z, certo? Que tá no sólido.
Aí ele diz o seguinte, ó, a densidade em qualquer ponto, inclusive nesse P, então, é proporcional à distância ao centro do cilindro. Então, se eu pego um ponto P, pessoal, a distância desse ponto P para o centro do cilindro vai ser quem aí? Esse ponto P ele não necessariamente precisa estar na borda do cilindro não, certo? Esse cilindro é denso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Vamos lá. Ó. Deixa eu tentar... Eu vou botar uma figura nova aqui embaixo para ficar mais claro o que eu estou falando agora, certo? Rapidinho. Imagina que você vai pegar o teu cilindro aí, né? Do jeito que você tinha feito antes. E eu estou pegando um ponto P que pertence a esse cilindro, certo? Aí, como eu comentei, o ponto aqui, eu vou botar que ele tem coordenada x, y e z. Ele está aí dentro desse cilindro, e esse cilindro é denso. Ele não precisa estar exatamente na borda do cilindro, não. Pode ser que ele esteja, mas pode ser que não. Aí, vamos supor que não, só para pegar uma generalidade aqui. Aí, vamos supor que se eu vier aqui para baixo, ó, o P', que é o ponto que bate lá embaixo, é um ponto de coordenadas x, y e 0, não é isso? Como se eu tivesse descido. É como se fosse a sombra do P. Certo, hein? Aí... Oi? Oh, é verdade, né? X, Y, Z. Né? Perdoe. Valeu. Aqui x, y, z, né? Tá. Perfeito. Aí, aqui é o z igual a 0, né? Como se fosse a sombra do P'. Aí, vamos lá. Ó. Observa que, se você quiser saber a distância desse P ao centro do cilindro, é a mesma coisa da distância do P' para o centro do cilindro, não é isso? Tá aqui bonitinho. Beleza? Essa distância aqui, ó, do P para o centro do cilindro é a mesma distância do P' para o centro do cilindro, certo? Agora, se você for fazer essa distância do P' ao centro do cilindro, pessoal, vocês concordam comigo que se aqui é x e aqui é y, essa distância aqui vai ser quem? Raiz quadrada de x2 mais y2. E essa aqui é a mesma distância lá do P para o centro do cilindro. Deu para entender isso aí? Beleza? Aí ele diz o seguinte, olha, se você pega um ponto P de coordenadas x, y e z, a densidade é proporcional à distância desse ponto ao centro. Eu sei que a distância desse ponto ao centro do cilindro é raiz de x2 mais y2. Aí ele fala que a densidade nesse ponto x, y e z é proporcional à distância dele ao centro do cilindro. Aí nasce aí a densidade. Deu para entender aí? Tá compreensível, pessoal? Olha, se a densidade é proporcional à distância é isso, a densidade é isso. Se ela é proporcional à distância é porque existe uma constante de proporcionalidade que relaciona a densidade com a distância. Então a densidade é igual a 1k vezes a distância. Deu certo isso aí mesmo? Tá compreensível, pessoal? Pode seguir? Tá. Então a gente tem aí, ó, a nossa densidade da questão aí é um x, y e z, dando igual a k vezes a raiz quadrada de x2 mais y2. Tudo bem. K é uma constante de proporcionalidade que depende do material. Aí. Pode deixar em termos de k mesmo. Aí, olha, acontece o seguinte, a gente não vai usar x e y, né? A gente vai utilizar a coordenada polar em x e y. Então, isso aqui é kr, né? Deu certo aí? Porque o r é raiz de x2 mais y2? Beleza, então tá aí, a nossa densidade é essa, certo? Pronto, agora é só fazer a integral, pessoal. Deu para entender aí tudo? Bora nós. Eu vou colocar essa integral aqui para baixo.
Vamos nós. Vai, é pra dar. É pra dar. Vamos nós. Pronto, pessoal, agora é conta, né? Ó. Virou conta agora. Essa é a parte mais fácil, né? Chegou aí, tranquilidade, né? Aqui, se você perceber, pessoal, 0 a 2π aqui, 0 a 1, né? Aí esse K, na prática, ele é uma constante, ele sai de todas as integrais, tranquilo? E... de quê? Vai, porque o K é uma constante de proporcionalidade que depende do material. Beleza aí? Dependendo do material, vai ter uma constante de proporcionalidade diferente. Vamos lá. Sim, aí o que eu vou fazer, pessoal? Nota que não tem Z aqui, né? Se K e R é constante, ele pode sair dessa integral, não é isso? Aí... o K já saiu, perfeito, obrigado. Fica só o R, né? Aí fica 1 menos R2, 4, dz, r, dr, dθ. Essa integral aqui de dentro, ó, dá só Z, né? Aí variando de 4 até 1 menos R2, então fica 4 menos, dentro do parênteses, 1 menos R2. Todo mundo entendeu? Beleza? Vou fazer aqui bem explicadinho. Ó. Isso aqui vai ficar K, 0 a 2π, 0 a 1, R. Aí essa integral aqui de dentro, como eu comentei, ó, ela vai dar Z, variando de 1 menos R2 até 4, multiplicado por R, vezes o dr, vezes o dθ. Aí isso aqui vai dar K, que multiplica a integral de 0 a 2π, que multiplica a integral de 0 até 1, R vezes, então, colchete mesmo, fica 4 menos, né, aí tenha só o cuidado de colocar esse 1 menos R2 dentro do parênteses, né, porque esse menos aqui vai distribuir nos dois, tá? Aí na prática, pessoal, esse R aqui não tem mais ele aqui não, né? Mal aqui também. Não, se bem que tem, verdade, desculpa. Esse R aqui é da densidade, né? Ó. E esse R é do fator de correção, tá certo, então. Então já fica R ao quadrado. Todo mundo entendendo, né? Hein? Esse R aqui era o da densidade, e esse aqui é do fator de correção, certo? Então aqui fica R ao quadrado. Beleza? Então tá, isso aqui dr, dθ. Então, olha, isso aqui vai ficar igual a K, integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1. Aqui dentro, pessoal, vai ficar esse 4 menos esse 1 aqui vai dar 3, né? Beleza? É o que eu estou falando? Aí, esse R2 vai multiplicar o 3, fica 3R2, não é isso? Aí, esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Aí fica mais R2. Com esse R2 multiplicando aqui, vai dar mais R4, então, né? Tudo certo, galera? Aí, beleza? Tá. Aí aqui a gente vai integrar esse R, né? Integrando isso aí, ó, aqui ficaria R3 sobre 3, né? Aí o 3 do denominador cancela com esse 3 aqui. Fica só R ao cubo. E aqui ficaria R a quarta mais 1 sobre R4 mais 1, então dá logo R a quinta sobre 5, né? Aqui variando de 0 até 1. Dθ. Então isso aqui dá igual a K, que multiplica a integral de 0 a 2π. Aqui fica 1 mais 1 quinto, né? Dθ. Pensa nesse 1 aí como sendo 5 sobre 5, pessoal, que você já vê que dá 6 quintos, né? Isso aí. Então, isso aqui vai dar 6 quintos. Que já vai sair da integral, né? K. Essa integral de dentro, pessoal, dá θ variando de 0 a 2π. Então, dá 2π no final das contas, né? Dá θ, né? Variando de 0 a 2π, dá 2π, né?
Então isso aqui vai ficar 12K vezes π sobre 5 unidade de massa, não é isso? Que a gente está calculando a massa de um sólido aí, né? Unidade de massa. Beleza? Tudo certo, galera? Deu para entender aí de boa?